nome do Senhor. Livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo. Um capítulo pequeno, eu li só um pedaço, mas vamos ler todo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cada dia lendo a palavra e cada dia aprendendo um pouquinho mais. Pastores, amigos meus, dizem como é que eu consigo pregar a palavra todos os dias. É comum nas igrejas chamar pregadores de fora, né? E minha resposta para eles é que eu examino as escrituras para buscar ter nelas a vida eterna. A boca fala que o coração está cheio. Tudo aquilo que eu ensino na igreja, aquilo que verdadeiramente eu acredito, amém? Que vai me salvar. Quando eu examino a escritura e vejo aquilo que me corrige, aquilo que me exorta, aquilo que me repreende, aquilo que me conduz, amém, ao caminho da salvação, é aquilo que eu trago para a igreja. Nunca procuro trazer uma palavra, né, que eu venha ser elogiado por ela, uma palavra que eu venha ser ovacionado por ela, mas a palavra que eu enxergo, que ela me exorta, que ela me repreende e que ela traz um resultado na minha vida, é a que eu trago para a igreja. Porque o que eu quero para mim, eu quero para você. O que eu quero para mim é ouvir do seu vídeo bendito de meu Pai. E você? Amém? Quem abriu Zacarias 7, diga amém? Amém. Versículo 1 diz assim: E aconteceu, pois, no ano quarto do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e os profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: Quando jejuaste, planteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo? Para mim? Ou quando comeste e quando bebestes, não foram para vós mesmo que comeste e bebestes? Não ouvistes a voz as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul, e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu que como eles, presta atenção, e aconteceu que como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos, e os espalharei como tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar-se. Ah, pastor Elvis, o senhor não pode usar o Velho Testamento para trazer ensinamento para a igreja. Não me canso de dizer essa passagem, que é a 2 Timóteo 3,16, toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e exortar. A mesma palavra que ele diz que é inspirado, ele fala no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Repreendas, exorta, redargas e ensine. Eu vou falar para os irmãos o quanto me maravilho no Velho Testamento. A palavra do Senhor, ele vai dizer lá em Colossenses 2, que as coisas passadas, quando ele fala de coisas passadas, falando da lei, falando das festas, está falando dos profetas, eram sombras de coisas que haviam de vir. E como eu aprendo com a lei e com os profetas? Como a gente consegue alinhar o tempo da volta do Senhor com a lei e com os profetas? Queridos, não desprezem nada da Escritura de Deus.
Ah, não, mas eu vi um estudo de um pastor falando de tal, eu vi um estudo de um irmão muito bem assim, que ele falou que não tem que mais olhar para o Velho Testamento. Você pode ter visto o estudo de quem você quiser, mas a palavra do Senhor diz que toda a palavra inspirada ela é proveitosa para ensinar. E para mim eu vejo que Gênesis foi inspirado, eu vejo que o Pentateuco foi inspirado, eu vejo que os profetas foram inspirados, eu vejo Deus em toda a Escritura. E você? Então ela é proveitosa para ensinar. Algumas profecias se cumpriram. Muitas coisas que Deus determinou para o seu povo já se cumpriu. Mas nós podemos tirar de exemplo para as nossas vidas, para não cometer os mesmos erros, para não cometer as mesmas falhas. Você observa que Paulo está na graça, falando para o povo de Corinto, dizendo para eles assim: olha, nossos pais comeram o maná no deserto. Todos comeram da comida espiritual e beberam da bebida espiritual que brotava da rocha. A rocha era Cristo. E nem assim entraram no descanso, nem assim entraram no repouso. Estaria Paulo na graça usando passagem da lei? Sim ou não, irmão? Não estaria Paulo pegando algo que aconteceu lá atrás para trazer um ensinamento para o povo ali da frente? Olha, nossos pais que viram o mar aberto, nossos pais que contemplaram toda aquela maravilha, toda aquela experiência, eles não entraram no repouso. Cuide de vocês que vão entrar, isso que Paulo está falando, ele está exortando aquela igreja, ele está exortando aquele povo que viveu uma vida totalmente dissoluta, uma vida totalmente subvertida em valores que não são bíblicos. Eles faziam tudo isso, amados irmãos, achando que era uma glória. E Paulo pega um exemplo lá do passado, para mostrar para eles que eles não entrariam no céu. E eu vejo um exemplo aqui em Zacarias, e através desse exemplo de Zacarias eu compreendo muitas coisas. Irmãos, é muito simples, né, para muitas pessoas virem aqui na quarta-feira orar, né, muito simples em termos, eu sei da luta que é, mas eu vou falar, você vai entender quando terminar aqui a conclusão. Ir para casa, né, chegar lá fazer o devocional, depois só vir no culto domingo de novo. Mas nós que pela misericórdia de Deus estamos na liderança de uma igreja, né, o líder é Cristo, mas abaixo de Cristo o Senhor coloca a gente para conduzir a igreja. A gente vai na casa das pessoas, a gente vai na casa das pessoas de madrugada, a gente vai na casa durante o dia, a gente vê pessoas enfermas, vê pessoas em estados terminais, vê pessoas com problema no casamento, vê pessoas com problema na saúde, vê pessoas em depressão, né? Eu já socorri pessoas dentro do banheiro com o pulso cortado. Nessa vida de pastor, a gente vê uma série de coisas terríveis, a gente vê um grau de destruição na vida das pessoas terríveis, e nós, né, ouvimos uma palavra que é comum na vida das pessoas que estão passando essa luta, esse tipo de luta de adversidade. Elas falam assim, palavras, né? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? De repente você pode estar passando uma situação que você está se perguntando isso. Por que Deus eu estou passando por isso? Por que, Senhor, que o Senhor está fazendo isso comigo? A primeira pergunta que você deve se fazer verdadeiramente, se aquilo é culpa do Senhor. Se é o Senhor que está fazendo isso com você. Porque a palavra fala que o Senhor veio para dar vida e vida abundante. E a palavra fala que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Eu já fui tão massacrado por causa disso. Tão massacrado em trazer, né, esse ladrão como o diabo. Não é o diabo, ele está falando dos mercenários. Ele está falando dos falsos pastores. Tá bom, quem é que está por trás de um falso pastor? Quem é que está por trás de um mercenário? Então o ladrão é quem? Satanás. Amém? Se ele está destruindo na figura de um pastor, se ele está destruindo na figura de um bandido, se ele está destruindo na figura de um banqueiro, se ele está destruindo na figura de qualquer tipo de pessoa, é Satanás. E ele vem sim a matar, roubar e destruir, seja na figura de um pastor, seja na figura de uma enfermidade, seja onde for. Ele entrou, ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. E se você olhar para a sua vida e tem algo sendo morto, tem algo sendo destruído, tem algo sendo roubado, você, pelos olhos espirituais, já identificou a presença de quem? De quem, igreja? Satanás. Você não precisa ser muito espiritual para enxergar aquilo que está sendo roubado, para enxergar aquilo que está sendo destruído, para enxergar aquilo que está sendo morto. É fácil de enxergar isso, sim ou não? Sim, por mais que o diabo segue. Então o diabo entrou. Logo, se o diabo entrou, ele encontrou uma brecha.
A Bíblia me garante que se a porta está fechada, Satanás não entra. Mas se ele achar legalidade, se ele achar uma brecha, ele vai entrar. E o que leva Satanás a entrar? O que é a brecha, pastor? O senhor está falando literalmente da porta? Está falando literalmente do portão? Não, querido. A brecha que o diabo acha na nossa vida tem um nome. Qual é? A igreja está aí? Diga glória a Deus. Não está com medo de falar hoje, não sono? Pode esperar um pouquinho, descansar um pouco. Vem? Qual é a porta que o diabo acha para entrar na nossa vida? Pecado. E o que é pecado? Fraudar a lei de Deus. Pecado é a Bíblia dizer não e tu bater o pé e dizer sim. Pecado é a Bíblia dizer que sim e tu bater o pé e dizer que não. Pecado é a Bíblia falar não faz e você faz. A Bíblia dizer não vai e você vai. Quando isso ocorre, abrimos legalidade para Satanás agir, para Satanás entrar. Observa que a palavra do Senhor, me canso de dizer isso. Em 1 Samuel, no capítulo 15, você vê Saul pecando. Aquele homem que foi ungido por determinação de Deus, ele peca, ele erra. Você pode ler no versículo 22 de 1 Samuel, capítulo 15. No capítulo 16, depois dele ter pecado, depois do Senhor executar a sentença sobre ele, a palavra fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, apoderando-se dele o quê? Um espírito maligno. No momento em que se retira o Espírito do Senhor e se apodera dele o Espírito maligno, a vida de Saul foi de derrotas e fracassos até levá-lo à morte, sim ou não? Sim. Você observa que quando sai o Espírito Santo e entra Satanás, é destruição em cima de destruição. Não estou dizendo que não é comum passar luta, é comum passarmos luta, é comum passarmos adversidade, é comum Satanás se levantar contra as nossas vidas, mas é comum também ele cair por terra, é comum Deus dar vitória, é comum você ver o nome do Senhor glorificado. É comum. Mas se identificamos Satanás, se ele entrou, se ele está matando, se ele está roubando, se ele está destruindo, se de alguma maneira ele trouxe um cativeiro para a nossa vida, nós temos que ter um amadurecimento de antes de perguntar a Deus, antes de questionar a Deus, antes de encostar Deus na parede. Tem gente que faz isso, encosta Deus na parede, né? Tem até uma igreja aí que falou que era o dia da revolta, meu nome é revolta, se revoltando contra Deus. Não, você tem que se revoltar, você tem que botar Deus na parede, você tem que ter uma resposta. Como se Deus fosse qualquer um. Como se Deus fosse injusto. Como se Deus estivesse se divertindo com a tua dor. Como Deus estivesse se divertindo com a sua luta. Como se aquilo estivesse fazendo bem para Ele. Onde na verdade a palavra aqui não tem prazer na dor. Ele não tem prazer na morte. Ele não tem prazer na tristeza. Quando você está triste, Ele está triste. Quando você está sendo massacrado, Ele está sendo massacrado. Mas uma coisa é você ser massacrado, porque Deus precisa fazer isso com você, porque Ele precisa te moldar, porque Ele precisa te preparar. É como alguém que se alista e vai para o quartel. Quando chega no quartel, cadê o Samuel? Estava aí. Falei com o Samuel, foi Samuel, primeiros 3 meses é cruel, né? É terrível, mas fica firme, que depois fica tranquilo, molecinha. Eu menti para você? Está de boa agora no quartel? Né? Está batendo na orelha de quem entrou agora, né? Batendo na sua, tá? Então o que acontece, mais irmão? É assim, então o Senhor prepara. Samuelzinho entrou lá, foi moído. Samuelzinho diz, Samuel, fica firme. Aquilo ali é preparo. Hoje ele está preparado para a batalha. Então há situações que a gente entra, que é Deus mesmo, moldando, preparando, digamos assim, né? Criando uma massa muscular espiritual em você, te dando experiência. Paulo fala em Romanos 5 que ele tem prazer também, o quê? Nas tribulações, porque a tribulação gera a paciência o quê? A experiência. Deus nos prepara, Deus forja em nós um novo caráter, Deus nos prepara para a guerra. Deus não gosta de crente frouxo, de crente mimimi, de crente que faz beicinho, que tudo chora, que você vai, não. Deus gosta de valente, que o negócio está pegando para ele, está difícil, está na lágrima, está na dor, mas está ali, sai firme, constante. Ele foi preparado para isso. É Deus, é o Senhor. Mas existem aqueles que estão passando situações terríveis, que é o diabo, que é Satanás, mas que em vez de examinar a si mesmo, examinar para ver qual foi a brecha, para onde o diabo entrou, o que foi que deu legalidade para ele agir, para destruir, porque uma vez que ele entra,
Uma vez que foi dada a oportunidade dele entrar, também foi dado a legalidade para ele roubar. Se o ladrão entrar na sua casa, ele vai sentar na cadeira e tomar um cafezinho contigo e vai embora? Olhei para a sua cara, achei você legal, eu não vou te roubar, não. Se você tentar uma reação, ele não vai puxar arma, faca, ele vai tentar te matar. Ele não vai tentar te destruir. O ladrão não vai brincar. Então, uma vez que é dada a legalidade para ele entrar na tua vida, ele não vai só roubar, ele vai querer matar, ele vai destruir, ele vai desempenhar a sua função. E tem pessoas que Satanás já está num grau avançado de destruição. Estão ali explorando Deus, querendo uma resposta de Deus. O Senhor me abandonou, o Senhor me largou, eu vou sair da igreja e não me dar vitória, eu vou sair, não estou lendo mais, não estou buscando mais, por quê? Porque eu estou desanimado, achando que Deus é o culpado de tudo isso. O povo ficou no cativeiro babilônico. Não era o que Deus queria. Não era o que Deus havia outrora planejado, mas a desobediência do povo os levou ao cativeiro. Deus, ele avisou antes do cativeiro. A palavra que nós lemos diz que o Senhor começou a se manifestar pelos profetas quando Jerusalém estava em paz, quando Jerusalém estava quieta, quando ela não tinha problema, quando ela não estava em dor, quando ela não estava em guerra. Quando ela estava bem, quando a sua terra era próspera, quando fazia-se comércio dentro dela, quando as pessoas iam visitar ela turisticamente, quando eles vendiam, quando eles compravam, quando eles prosperavam, quando eles produziam os melhores frutos, quando eles enriqueciam, quando nenhum reino tinha se levantado contra eles, foi onde o Senhor começou a falar para eles: vocês estão se desviando, vocês estão se afastando, vocês não estão sendo justos, vocês não estão sendo justos uns com os outros, vocês estão se levantando uns com os outros, seja justo com as viúvas, seja justo uns com os outros, não se levanta com o seu irmão. Ele começou a falar, e a palavra fala que ele não mandou um não, a palavra diz que ele mandou vários profetas, e vários profetas, e vários profetas, e a todos eles ignoraram. A todos eles ignoraram. E se Deus enviou tantos profetas, se Deus levantou tantos homens para alertá-los quando tudo estava em paz, por que eles não ouviram? E aí foram para o cativeiro. Suas casas foram sitiadas, sua cidade foi destruída, as portas das canteiras derrubadas, foram levados escravos, muitos dos pais mortos, muitas das mães mortas, muitos dos filhos mortos, muitos entes queridos mortos. E os que sobraram foram levados cativos, foram trabalhar escravos, foram ser escravos naquela nação. Culparam quem? Culparam quem, igreja? O Senhor. E aí, em meio ao cativeiro, em meio à luta, em meio às aflições, em meio às adversidades, nas mãos do inimigo, porque a palavra assim vai dizer que o Senhor os entregou na mão dos inimigos. Ah, pastor, então está dizendo que foi Deus que fez isso, Deus é o culpado. Não, Deus não tem culpa de nada. A palavra fala que aquele que aceita a repreensão, ele tem por filho, mas aquele que não aceita a repreensão é bastardo, e não filhos. Ele alertou, ele orientou, ele falou, e o povo simplesmente ignorou. Quem ignora Deus ama Deus? Quem ignora Deus respeita a Deus, tem reverência por Deus? Não. A palavra do Senhor diz que não podemos pôr cheque de dois pensamentos. Se é o Senhor, vamos servi-lo. Se é Baal, vamos servi-lo. A palavra do Senhor fala em Isaías 42:8 que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A palavra do Senhor fala em Jeremias 29:13 que você vai buscar ele e vai encontrá-lo quando você buscar de todo o seu coração. Quando todo o teu coração é dele, quando as suas decisões, amado, é segundo a vontade dele, quando você ouve a voz, quando você ouve a repreensão, quando você ouve o ensinamento, quando você se enquadra nele, ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor. Mas ignorar os ensinamentos do Senhor, ignorar a palavra do Senhor, ignorar os alertas do Senhor, é ignorar o próprio Senhor. Deus fala em sonhos. Agora tudo é sonho. Agora Deus fala em visões. Deus fala em revelações. Deus fala por profetas. E acima de tudo, Ele fala sobre a maior profecia, que é a sua palavra.
E Deus dá sonho às pessoas. Deus dá visão. Deus dá revelação. Ele vem na palavra e arrebenta, arranca o nosso couro. Radical. Então eu não ouço Deus. Mas quando caímos nas mãos do inimigo, tudo que você quer é que alguém tenha um sonho. Tudo que você quer é que alguém tenha uma visão. Tudo que você quer, ora por mim, você já espera uma revelação. Tudo que você quer é chegar e ouvir uma palavra que te traga conforto, que te tire daquela situação. Mas de que adianta se o Espírito não está mais? Porque Saul foi assim. Saul sacrificou tentando achar Deus. Ele consultou o Senhor por Urim e Turim. Ele consultou os profetas. Ele consultou tudo. E Deus não falou com ele. Porque no tempo em que Deus falou, ele rejeitou. Então, quando nós olhamos para a Escritura, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos o povo clamando, e passa 10 anos o povo clamando, passa 20 anos o povo clamando, de repente você está clamando, na sua luta já tem 10 anos, já tem 20 anos, já tem 30 anos e nada acontece. De repente está determinado um tempo de cativeiro para você, porque você brincou com Deus. Porque você brincou com a verdade. Porque você rejeitou Deus. E por amor à sua vida, Deus ainda está permitindo te ver. Para que você aprenda que quando existe uma conversão, ela tem que ser verdadeira. Porque no momento que você começar a carregar o nome do Senhor, no momento que você começar a cantar o nome do Senhor, no momento que você começar a levar o nome do Senhor para as pessoas, você vai suscitar a ira de Satanás, e ele vai fazer de tudo para acabar com a tua vida. E quando ele esfriar a tua fé, quando ele te jogar no mundo, ele vai fazer de tudo para te matar, porque ele sabe que um dia você ouvirá a voz do Senhor para retornar. Ele vai te matar antes. E muitos realmente não conseguem. Muitos. Então aqui me saem algumas pessoas, saem de Betel, são enviados, Cerezer e Regem-Meleque, e alguns homens para suplicar o favor do Senhor. E eles chegaram lá para os sacerdotes, eles chegaram lá para os profetas, vem cá, no 5º e no 7º mês, a gente vai sempre clamar ao Senhor, durante todos os 70 anos de cativeiro? Ou seja, o 5º mês e o 7º mês a gente ora, a gente clama, a gente busca e nada acontece. Os 70 anos vamos fazer isso? A primeira coisa que eu observo aqui é que eles não clamavam no 5º mês e no 7º mês porque eles amavam o Senhor, porque eles queriam cultuar o Senhor, porque eles queriam falar com o Senhor. Eles clamavam no propósito de sair do cativeiro. E nós, muitas das vezes, somos iguais a esse povo. Enquanto Jerusalém estava em paz, enquanto não tinha guerra, enquanto ela estava próspera, o povo não estava orando, o povo não estava buscando, o povo não estava jejuando, o povo não estava ouvindo os profetas, o povo não estava cultuando a Deus da maneira que tinha que cultuar. E nós somos assim. Quando temos um dinheiro no bolso, quando temos um carrinho legal, quando está tudo bem na nossa casa, quando não tem enfermidade, quando não tem nada, a gente quer curtir, a gente quer viajar, a gente quer passear, a gente quer ir para casa de um, quer ir para casa de outro, a gente quer ver televisão, quer jogar videogame, quer fazer tudo aquilo, e quer sair, quer pescar. Aí quando vê, passa o dia todo não oramos, passa o dia todo não lemos a palavra, passa o dia todo não buscamos, não viemos para a igreja, está tudo bem, está tudo em paz, não é tempo de guerra. Quando a guerra vem, nos tornamos as pessoas mais temporosas da oração. Quando a guerra vem, a gente faz até jejum. Quando a guerra vem, a gente faz até madrugada. Porque ama a Deus? Não, porque quer sair daquela situação. Porque quer sair daquela luta. Porque quer sair daquela dificuldade. Porque quer sair das mãos de Satanás. A busca é por um interesse de ter a bênção, é por um interesse de ter a vitória, não por um interesse de adorar aquele que é santo, aquele que te salvou, aquele que te libertou. E querendo ou não, isso entristece a Deus. Mas ainda assim ele é misericordioso e ele age. E ele até permite a luta, ele até permite as adversidades. Olha que Deus tremendo, fala, não, ele só vai me adorar na luta, só vai me buscar na luta, então eu permito a luta. E eles questionaram. Aí o Senhor vai e se revela para ele e fala, vem cá, quando vocês me buscaram no 5º mês e no 7º mês,
Quando vocês jejuaram, foi para mim ou foi para vocês? Ou seja, me buscaram, jejuaram, porque me amam? Porque queriam cultuar o meu nome? Porque queriam queimar um incenso agradável a mim? Ou me buscaram para sair da luta? Ou me buscaram para sair da dificuldade? Quando vocês comeram e beberam, comeram para mim, para a glória do meu nome, porque a palavra fala lá na frente que é beber, quer comer, fazer tudo para a glória do Senhor. Vocês fizeram para mim ou para vocês? Ou seja, quando é que vocês pensaram no meu interesse? Quando é que vocês pensaram em mim? Quando é que vocês pensaram se estavam me entristecendo ou não? Se estavam me agradando ou não? Tudo que vocês fizeram foi para vocês. E agora vocês querem saber por que do cativeiro? Vocês querem saber por que da luta? Por que da adversidade? Quantos profetas eu enviei até vocês? Mas estava tudo bem em Jerusalém, tudo dava certo, tudo prosperava, tudo dava uma bênção, não tinha doenças, não tinha pragas, não tinha inimigos. Vocês sorriam, vocês cantavam, vocês pulavam, vocês brincavam, vocês faziam tudo que o coração de vocês desejava, estava tudo uma maravilha, mas não me buscavam. Vocês abriram a guarda, vocês abriram brecha, se distanciaram de mim, e eu comecei a enviar profetas. Olha, vocês estão dando brecha, olha, vocês estão fazendo isso, olha esse pensamento, olha essa atitude, olha esse caminho que vocês estão indo, olha a atitude que vocês estão tomando, presta atenção, olha o inimigo virá, vocês vão ser entregues na mão dos inimigos, e Deus avisou por anos, e anos, e o povo fez ouvidos de mercador, o povo endureceu o coração. O Senhor fala que eles fizeram ombro rebelde para Deus. E nós dizemos que temos fé, nós dizemos que cremos no Senhor. Não, que o Senhor cuida da minha vida, que o Senhor direciona meus passos, que o Senhor está à frente da minha vida. Então Ele estando à frente da sua vida, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar do teu deitar, Ele vai cuidar do teu levantar, Ele vai cuidar da tua entrada, da tua saída, Ele vai guiar os seus passos. E como que Ele vai guiar meus passos? Dizendo para você, não vai para a esquerda, não vai para a direita, olha, não faça isso, cai a tua boca, não é hora de falar, olha, fale agora, olha, Ele vai te direcionar, antecipadamente dizer o que fazer. Não veja isso, não ouça aquilo, não se vista dessa maneira. Ele vai antecipar, Ele vai te falar os erros que você não pode cometer. E por que Ele vai falar? Porque tem um laço, porque tem uma armadilha, porque tem um projeto para te destruir. Eu digo que creio em Deus, eu digo que amo a Deus, eu digo que ouço a Deus. Na verdade eu até choro, Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero sentir a tua presença, Senhor, eu quero a tua direção, Senhor, eu quero o teu mover. Aí Deus vem dar a direção. Senhor, eu quero saber o que está acontecendo comigo, por que eu estou triste, por que eu não alcanço vitória. Aí o Senhor vem falando: o que você está vendo não está me agradando. Aonde você está andando não está me agradando. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está tocando, o que está no teu coração, o teu comportamento contra o teu irmão, o teu comportamento contra a tua irmã, o que a tua língua está, não me agrada. E simplesmente eu faço, eu vou e ignoro. E eles foram lá questionar. Eles foram lá cobrar uma posição de Deus. E o Senhor tomou a boca do profeta. Vamos ler. No versículo 8, depois de ele ter questionado, querer entender. Versículo 8, podemos? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram, e me deram o ombro rebelde, endureceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram, assim também, eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Estão no cativeiro, clamando, e nada acontece.
Cativeiro hoje pode ser uma enfermidade. Cativeiro hoje pode ser uma depressão, um desemprego. Pode ser várias situações na sua vida ou muitas situações juntas. Você está orando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, 6 meses, 1 ano, 10 anos e nada acontece. Pergunto para você, antes do cativeiro chegar, quantas vezes Deus falou? Quantas vezes Deus ensinou? Quantos sonhos Ele deu? Quantas visões Ele deu? Quantas repreensões Ele deu? Quantas palavras de exortação, de repreensão, de amonestação Deus trouxe a mim e a você? E Ele não falou para mim e para você que o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Ele não falou para mim e para você que tudo que o homem plantar, ele colherá. A Bíblia não ensina para mim e para você que se plantarmos obediência, colheremos bênção. Mas se plantarmos desobediência, colheremos maldição. Querido, você pode ter uma vida muito abençoada em meio a lutas. Você pode ter uma vida muito abençoada em meio às adversidades. Elias sentou debaixo de um zimbro, mas o anjo trouxe pão cozido e água para ele comer. É bênção, sim ou não? Em meio à luta. Davi tinha um espinho Paulo tinha um espinho na carne, a saber, o espírito de Satanás para desbofetear a face. Vivia em constante acusação, mas o Senhor se revela e fala: minha graça te basta. Então você pode ter graça na luta, você pode ter ação de Deus na adversidade, porque a tua vida está maldade. E você vai vencer. Agora, há momentos que o Senhor permite que seja entregue na mão do inimigo. Em Coríntios, ele chega a dizer que muitas das vezes ele entrega a carne para Satanás, para que ele venha salvar o espírito. E por que chega a esse ponto? Porque ainda assim ele ama. Então ele prefere deixar a dor, a luta, a adversidade, para que aquela pessoa valorize a voz de Deus, para que ela valorize os profetas, para que ela valorize as profecias, para que ela seja sensível à voz do Senhor, para que ela conheça, para que ela experimente o que é uma vida sem a presença de Deus, para que ela experimente o que é uma vida sem ouvir Deus. Saul por um instante não quis ouvir Deus, Saul por um instante ignorou o que Deus falou, mas depois Saul fez de tudo para ouvir Deus. Ele enlouqueceu querendo ouvir Deus e não conseguiu. No final consultou até uma pitonisa. Davi também enlouquece. Davi ele fica enlouquecido por não conseguir mais sentir a presença de Deus. A diferença é que Saul desiste e vai consultar a feiticeira. Davi, mesmo sem saliva na boca, ele não deixa de clamar. Mas Davi fala: secou minha garganta de tanto clamar. Qual foi o sentimento que Davi teve de não ouvir Deus, de não sentir Deus? Ele fala: faz exultar os ossos que tu esmagaste. É só você ver o Salmo 51, o Salmo 69, arrependimento Davi. Davi ele fala no Salmo 51: crie, meu Deus, um coração puro e renove em mim o espírito inabaláveis. Não retire de mim o teu espírito. Havia desespero na alma daquele homem. Eu não consigo viver sem o teu espírito. Ele quem dizia que ele não pediu prata, não pediu ouro, não pediu reino. Eu consigo viver sem coroa, eu consigo viver sem ser rei, eu consigo viver sem palácio, eu consigo viver sem comida, sem bebida, sem mulher, sem filho, mas eu não consigo viver sem o teu espírito. Você vê o desespero de Davi em não ter o espírito, porque ele pecou. Mas glorificado seja o nome do Senhor, alcançou de Deus misericórdia e teve novamente o espírito em sua vida. Então às vezes Deus permite o cativeiro para valorizarmos o espírito. Porque quando você vem para a presença de Deus, o espírito é derramado sobre você sem nenhum esforço. Você abre o coração para o Evangelho, abre o coração para a palavra, e o espírito vem sobre você, aquele primeiro amor. Você quer ler a Bíblia toda num dia. Você quer fazer a oração de uma vida toda, uma madrugada, só vira noites acordado, e chega aceso na igreja, você quer abraçar tudo, quer fazer. Não é! Tudo é lindo, a palavra é linda, o louvor é lindo, né? Não vejo o instrumentista, não vejo os irmãos das vozes, aí bota para fazer o louvor, aquele irmão, coitado, que ele nasceu para tudo, menos para cantar. Ele nasceu para louvar, ele tem o coração para louvar, mas a voz dele não vem, ele canta todo desafinado, todo fora do tom, e a pessoa está ali lindo, glória a Deus, que louvor lindo, é o Espírito.
Faz você olhar a adoração, não a voz. É o Espírito que faz você olhar a adoração. Não olha para o violão que faltou, mas não, tu está adorando, é o Espírito. É dado para você assim. Mas aí você volta lá na frente, você peca, faz o que é mal aos olhos do Senhor, o Espírito se retira. Agora você tem que pagar o preço. Agora é joelho, é arrependimento, é lágrima, é jejum. Por isso que é difícil quando volta. Quando você cai, quando você se afasta, é difícil. Porque não, agora você tem que pagar o preço. Foi Davi. Davi estava lá e nunca imaginou que seria ungido. O Samuel vem cavar na casa de Jessé o Berenita. Vai lá que eu vou ungir o filho dele lá para rei. Aí veio um forte, veio outro, tem até lá um pastorzinho lá e ungiu Davi. A unção veio sobre ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele perde essa unção, ele vai clamar, ele vai chorar, ele vai se humilhar. Mas quando você faz isso, querido, e você recebe ela de volta, você não quer perder mais. Você morre, mas não perde. Mas muitos desistem de buscar, de pagar um preço de oração. E vai para o mundo, vai consultar feiticeiras, pitonisas, como Saul fez. Mas tem aqueles que falam, não, eu sei que a misericórdia de Deus é tremenda, eu sei que eu me afastei, eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor, mas eu sei que Ele é um Deus de infinita misericórdia de amor, e Ele há de me renovar, Ele há de me restaurar, Ele há de me colocar de pé, mas Ele não culpa Deus, Davi não culpou Deus. Davi sabia das suas falhas. Davi fala assim, olha, Senhor, os meus pecados perante ti não te são encobertos, estou atolado até o pescoço, tu conheces a minha incipiência, tu conheces o meu pecado. Davi não escondeu e nem culpou ninguém. Ele sabia que a ausência de Deus na vida dele era por conta do seu pecado, do seu erro, da sua falha. O contrário do que eles estão fazendo aqui no cativeiro babilônico. Eles estão encostando o Deus na parede. Quero saber, nem que vamos orar direto, não vai acontecer nada. Vamos buscar, vamos chorar, não vai acontecer nada. Vocês estão buscando para vocês. As coisas vão mudar quando vocês buscarem por amor. As coisas vão mudar quando vocês me valorizarem como Deus, como Senhor, quando vocês me honrarem. E por que eu tenho que escutar vocês agora? Se eu ensinei, vocês não me escutaram. Agora, eu não dei as costas para vocês. Eu não rejeitei vocês para sempre. Eu só estou permitindo que vocês experimentem o resultado do pecado. Eu quero que vocês experimentem o resultado da desobediência. Eu quero que vocês conheçam a dor do pecado, a dor da desobediência. Eu quero que vocês conheçam a consequência de ter rejeitado a minha palavra, para que quando sair desse cativeiro, vocês nunca mais endureçam o coração para a minha palavra. Vocês precisam aprender, vocês precisam conhecer a consequência do erro, para que vocês não venham querer errar mais. E por que tudo isso está acontecendo? Não é porque eu não amo, não é porque eu desprezei, mas porque eu falei e vocês não ouviram. O Senhor não tem, por palavras e mais palavras, neste lugar, ensinando eu e você a se afastar da carne, Senhor. O Senhor tem ensinado, tem falado que convide as mãos. O Senhor não tem falado que é tempo de santificar. O Senhor não tem falado que não é tempo de olhar para a riqueza, para a prata, para o ouro, mas é tempo de buscar a face dele. O Senhor não tem falado contra a inveja. O Senhor não tem falado contra o achoncará, a língua maligna. O Senhor não tem falado contra o semear contenda entre os irmãos. O Senhor não tem falado contra a mentira. O Senhor tem nos exortado a ler mais a palavra. O Senhor não. O Senhor não tem nos exortado a orar mais, a buscar mais. O Senhor não tem falado que Ele vai tremer essa terra, que Ele vai tremer essa nação, que Ele vai começar a vir os ais. O Senhor tem falado sim ou não? E o que temos feito? Simplesmente temos ignorado. Quando Deus fala, quando Deus exorta, não é Deus, não é a repreensão, é o pastor que é radical. Quando Deus vem da visão, da revelação, não é Deus. Não é por muito falar, acaba sonhando. Quando Deus exorta, quando Deus repreende, não é desse jeito, porque oprime a igreja. Deus é amor. O amor de Deus está exatamente em exortar. O amor de Deus está exatamente em repreender.
O amor de Deus está exatamente em mostrar o erro, em mostrar a falha. O amor de Deus está exatamente quando Ele nos manda orar mais, ler mais. Se o Senhor está falando para orarmos mais, é porque Ele identificou que estamos fracos. E que só o jeito de nos fortalecermos é na oração, é na busca, é na entrega. Não adianta queremos questionar a Deus, porque o que Deus tem para mim e para você é bênção, o que Deus tem para mim e para você é vitória. Quando você se vê em meio a uma luta, quando você se vê em meio a uma grande adversidade, quando você é cego mesmo, tu dobra o joelho chorando, tu dobra o joelho gemendo, tu dobra o joelho soluçando. Senhor, eu estou aqui te glorificando, porque eu sei que atrás desta luta virá uma vitória tremenda. Eu te glorifico porque nessa lágrima, nessa dor tem um propósito, tem o teu querer. Amados irmãos, Ele dá vitória, Ele te honra, Ele guerreia por você, mas você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que é pregado. É pregado o que? A Bíblia está nos seus textos, está dentro dos seus contextos, e dentro dos textos e dos seus contextos, Ele condena a tua forma de falar. Muda. Se dentro dos textos e dos contextos Ele condena a tua forma de agir, muda. Se dentro dos textos e dos contextos Ele condena a tua modo de se vestir, muda. Se Ele condena o seu modo de ser marido, muda. Se Ele condena o seu modo de ser esposa, muda. Se Ele condena o seu modo de ser filhos e filhas, muda. Se Ele condena o seu modo de ser membro de uma igreja, muda. Porque uma vez que você ignora, você começa a destrancar a porta, e você mesmo vai meter a mão na maçaneta, e você mesmo vai abrir a porta, e vai falar para os demônios: entra. E o que acontece é que o Senhor, Ele profetizou em tempos de paz, Ele profetizou em tempos que Jerusalém era uma bênção. E o Senhor tem mandado a gente ler a Bíblia, tem mandado a gente orar mais, tem mandado vigiar mais, tem mandado mudar os hábitos, tem mandado mudar a forma de ver. O Senhor tem mandado a gente policiar o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na rede social. O Senhor tem mandado policiar a nossa língua, tem mandado policiar o nosso pensamento. O Senhor tem nos exortado, exortações em cima de exortação. Só que o problema é que sai do culto, vai para casa, a comida está lá, vai para casa, a cama está lá, vai para casa, a roupa está lá, né? Isso amanhã tem um trabalho, está tudo bem aparentemente. Para que ouvir Deus? Mas o Senhor fala hoje para te preparar para amanhã, querido. O Senhor traz a correção hoje, porque Satanás já está preparando o laço amanhã. O Senhor se antecipa e Ele revela-se a você. Observa que os 3 anjos vêm comer com Abraão e os 3 vão embora. E quando os 3 anjos vão embora, você descobre que não são 3 anjos, são 2, que um é o próprio Senhor, onde Ele para e fala: poderei eu ocultar do meu servo Abraão que irei fazer a Sodoma e Gomorra? Não, não poderei, vou revelar tudo ao meu servo Abraão. Ele revelou o que ele iria fazer. Então Deus está revelando que, sabendo que lhe resta pouco tempo, Satanás desceu na terra com fúria. A palavra mostra que tem hierarquias de demônios que estão sendo soltas nesses últimos dias, que nunca agiram na terra, que vai agir de forma terrível. Então, se Satanás desceu na terra com fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo, se tem hierarquias de demônios que nunca agiram, vão agir agora na última hora, já estão agindo, se a violência aumenta, se a subversão aumenta, será que a oração também não tem que aumentar? Será que a leitura bíblica não tem que aumentar? Será que o nosso tempo com Deus não tem que aumentar? Será que a nossa santificação não tem que aumentar? Será que a nossa entrega não tem que aumentar? Será que não temos que buscar mais, se entregar mais, jejuar mais, orar mais, evangelizar mais, trabalhar mais para Deus? Será que não, irmãos? Mas não é o que Ele está falando. Não é o que Ele está orientando. Então significa que se Deus está mandando com que você leia mais, ore mais, que nós vamos perdoar, nós vamos reconciliar, nós vamos amar uns aos outros, não vamos defraudar, não vamos denegrir, e nós estamos ignorando, nós estamos endurecendo o nosso coração, estamos fazendo pescoço rebelde, ombro rebelde.
Na lei também se chamava de pescoço rígido, aquele que não ouve Deus. Vai chegar o momento da adversidade. Vai chegar o momento do cativeiro. E vamos dobrar o joelho. E vamos clamar. E vamos chorar. E vamos buscar. E não vai acontecer absolutamente nada. E vai ter momento que alguns podem até se revoltar. Acredite, eu sou pastor e dentro do gabinete, muitas das vezes dando assistência, a pessoa alterava a voz. O senhor tem que me dar uma solução. O senhor é pastor, eu não aguento mais essa luta. Tá bom, vamos conversar um pouquinho. Ia conversando, achou uma brecha, né? A brecha é essa aí. É eu que tenho que dar a solução? Você que tem que tomar uma posição. Os irmãos estão compreendendo? Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos chorar e nada vai acontecer. Eu vou falar, o senhor esqueceu de mim, o senhor me abandonou, o senhor não quer mais cuidar de mim, eu estou cortado. Ele vai falar, não. É porque antes de tudo isso acontecer, eu te avisei e te falei o que você tinha que fazer. Para suportar isso, para vencer isso, tem que ter um preparo. E no momento que eu quis te preparar, no momento que eu quis te fortalecer, no momento que eu quis treinar você espiritualmente, você não ouviu. Aí me leva para Provérbios 23. Convertei-vos pela minha repreensão, derramei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, mas porque clamei e não ouviste. Porque estendi as minhas mãos e recusaste. Vindo sobre vós tormenta e angústia, vindo sobre vós medo e espanto, a mim clamarão, mas eu não ouvirei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque rejeitaram o meu conserto, rejeitaram as minhas palavras, rejeitaram a minha repreensão. Portanto, a sabedoria dos loucos os matará. Fartar-se-ão dos seus próprios caminhos, mas aquele que me der ouvidos estará seguro do terror. Pastor, mas é difícil. Pastor, não é fácil. Pastor, já estamos sem força. A igreja de Filadélfia, que é o retrato da igreja que vai subir, o Senhor fala, mesmo tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra, e porque tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da aflição que virá sobre essa terra. Tem lutas que nos abate, tem lutas que nos deixa fraco, mas não é fraco do pecado, não é fraco de cair na prostituição, na mentira, não. É fraqueza física, é fadiga, é luta, é afrontas, e daquela fraqueza, daquela tristeza, aí você clama, você ora, Senhor, não vou te abandonar, eu não vou largar tua palavra, eu não vou largar tua obra, eu vou ficar firme. Ele olha lá, nem força nenhuma, já está fadigado, está cansado, ela está cansada, está chorando, mas não abandonou a minha palavra, não abandonou a minha palavra, com paciência, com perseverança, está ali nas lutas. Eu vou guardar essa mulher, eu vou guardar esse homem no dia da adversidade. É isso que ele está falando. Não tem culpa de Deus. A culpa é nossa quando ignoramos Deus. A Bíblia fala que esses dias são dias maus. A Bíblia fala que esses dias são dias de trevas. A Bíblia fala que esses dias estão se aproximando, serão dias de alarido. Serão dias de trevas e de densas trevas. Serão dias em que o homem poderoso clamará. Será o dia em que o sangue será derramado como pó e o corpo como esterco da lá em Sofonias. Está chegando o dia em que a palavra diz que os homens desmaiarão de pânico, de pavor, pelo bramido das ondas do mar. Está chegando o dia em que o Senhor fala em Ageu, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer a terra e os céus. Está chegando o dia da profecia de Isaías capítulo 13, que a palavra fala que as potências do céu serão abaladas de tal maneira que a terra se moverá do seu lugar. A terra vai sacudir, a terra ela vai sacudir. E o que você acha que vai acontecer? A palavra fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Trair-se-ão, matar-vos-ão uns aos outros. A palavra fala em determinado selo que sairá demônio chamado Abaddon e Aponião, demônios terríveis que vão sair do abismo. No momento final da igreja nesta terra, que é o momento de orar, de jejuar, de suplicar, de
santificar, de se aproximar de Deus, é exatamente o momento em que a igreja afrouxa. É exatamente o momento que a igreja, ela se acomoda. Eu acho que nunca teve um momento na história da igreja em que ela buscou tão pouco como Jesus. Acho que nunca existiu na história da igreja um tempo em que a igreja deu tão pouca Bíblia como Jesus. Acho que nunca teve na história um tempo em que a igreja orou tão pouco como hoje, que buscou tão pouco como hoje, que evangelizou tão pouco como hoje. Quando eu digo evangelizar, não vou botar repique, tantando, coisa de carnaval e ir para a praia e não fique com a alma, não. Eu estou falando evangelizar, ganhar o quê? O nome ser escrito no livro da vida, daquela pessoa largar o mundo, o pecado e se tornar servo. Evangelizar, ganhar a alma de verdade. E aí, amados irmãos, a minha mente se reporta para as palavras de Jesus. Quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Vamos voltar para Zacarias. Eu ensinei, eu falei para eles cuidar dos órfãos, da viúva, não se levantar contra o teu irmão, não levantar contra o teu irmão, não se irá, não fazer, não acontecer, mas eles não me ouviram. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo e ouviu o quê? Ouviu o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Jesus vem assim: quando eu voltar e encontrarei fé na terra. Por que não vai ter fé na terra? Porque não ouviu. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando eu ignoro a repreensão, quando eu ignoro a correção, quando eu ignoro as profecias, quando eu ignoro todo o ensinamento de Deus, logo eu vou ter fé, Rogério? Não vou. A luta vai te vencer. A dor vai te vencer. O pecado vai te vencer. O medo vai te vencer. Porque para vencer tudo isso é necessário ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É se calar quando a Bíblia mandava se calar. É falar quando a Bíblia mandava se falar. É fugir quando a Bíblia mandava você fugir. É lutar quando a Bíblia mandava você lutar. É desviar os teus olhos daquilo que a Bíblia condena. É desviar o teu coração daquilo que a Bíblia condena. É não ser parcial. O servo tem que ser imparcial. Por mais que eu te ame, por mais que eu tenha convívio com você, por mais que você é o meu melhor amigo, se você errou, eu tenho que dizer para você: não, você errou, eu não tenho parte com isso. Mas se você abandonar o erro, abandonar esse pecado, eu sou contigo. Mas você está errado, você não está certo, eu não concordo com você. É amar mais a Deus do que o seu trabalho, é amar mais a Deus do que o seu dinheiro, é amar mais a Deus do que a sua roupa, é amar mais a Deus do que a sua vaidade, é amar mais a Deus do que o seu marido, é amar mais a Deus do que a sua esposa, é amar mais a Deus do que os seus filhos. Mas não, hoje ama mais os filhos, hoje ama mais a mãe, hoje ama mais o pai, hoje ama mais o marido, hoje ama mais a esposa, a ponto de negar o Senhor, hoje ama mais o dinheiro, ama mais as riquezas. E Deus está falando: nós juntar tesouro na terra, onde atrás a ferrugem consome, ladrões vinham e roubam. Aquele que é santo, aquele que gosta de ler Bíblia, aquele que gosta de orar, aquele que gosta de santificar, santifique-se mais. Esse povo foi questionar Deus. Esse povo foi entender o porquê do cativeiro, foi entender o porquê da luta. E o Senhor respondeu: porque todos os ensinamentos e alertas que eu trouxe para vocês, vocês ignoraram. Irmãos, quantos de nós aqui somos confrontados em muitos erros que estão na nossa vida diariamente nos cultos aqui? Diga amém. Amém. E quantos de nós mudamos? Quantos de nós damos crédito? Quantos de nós nesse exato momento está chocado, impactado, preocupado e falando assim: eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que mudar minha atitude? Mas quando chegar lá fora, vai se esquecer de tudo que foi falado. Quando chegar lá fora, vai continuar com a mesma vida. Quantos de nós? Não tem diferença desse povo que ficou no cativeiro babilônico para o povo de Deus. Na verdade, tem diferença sim. E tem uma diferença muito grande.
tem um compilado de 66 livros, contando toda a história da desobediência daquele povo, para nós não cometermos o mesmo erro. Ou seja, era para nós estarmos muito mais preparados do que eles. Existiu naquela época o Espírito sendo derramado por medida. Nós vivemos a época em que o Espírito foi derramado na totalidade, para quem busca. Estamos na época em que Deus usava determinados profetas. Hoje estamos numa época que Ele usa todos que buscam Ele. Que o dom, a autoridade foi dada a todos que creem. Amados irmãos, então me preocupa porque a palavra fala que o Senhor é o mesmo e não mudou. E esse Deus que o povo rejeitou, e Ele também o rejeitou, é o mesmo Deus de hoje. E se você rejeitar a correção, se você rejeitar a repreensão, o Senhor também te rejeitará. Se você não confessar o seu erro, se você não confessar o seu pecado, o Senhor não te confessará perante o Pai. Nós não vamos entrar em tempos difíceis, não, irmãos. Nós já estamos. E vai piorar muito mais, mas se você olhar, já estamos em tempos difíceis. Quando você olhar para o teu prato de comida, quando você chegar em casa e olhar para a sua despensa cheia, lembre-se da profecia final, que vai dizer que você vai ter dinheiro para comprar, não vai ter comida para vender. A palavra fala que meio quilo de farinha será vendido por 1 denário. 1 denário era o valor de um dia de trabalho de um profissional. Não era de qualquer pessoa, de um profissional. Se você paga um pedreiro hoje, é R$200 a diária dele, então você tira que mais ou menos R$200, meio quilo de farinha. Dinheiro vai ter, não vai ter comida. Mas se tiver vida com Deus, Ele fala que Ele vai sustentar a sua igreja, aleluia. Ele vai sustentar o seu povo. Ele trouxe do céu uma vez, Ele pode trazer de novo. O anjo trouxe pão, cozido e água para Elias, pode trazer de novo. Então Deus está falando, vida no altar que eu vou sustentar, vida no altar que eu vou guardar. Pragas, doenças, pestes, todo tipo de destruição. Você viu lá na África? Você viu os corpos boiando lá na água? Você viu o mar devolvendo os mortos que neles haviam? Quem viu, levante a mão. Os corpos na beira das águas. Aquelas pessoas, quando fecharam os olhos para dormir, nunca imaginaram que ia morrer. Amados irmãos, ignorar a palavra do Senhor vai muito além de enfrentarmos o cativeiro, porque no cativeiro podemos reconhecer nossos erros, no cativeiro podemos reconhecer nossas falhas, e no cativeiro podemos dobrar o nosso joelho, verdadeiramente abrir o nosso coração e ter um conserto com o Senhor. Glórias a Deus quando Ele permite o cativeiro. Você pode sair daqui hoje e morrer. Você pode sair daqui hoje e infartar. Você pode sair daqui hoje e Deus pedir a tua alma. Então veja seus erros hoje. Veja as suas falhas hoje. Veja os seus pecados hoje e conserte eles hoje. Para de questionar Deus. Para de peitar a Deus. E olha a Deus de maneira diferente. Senhor, eu estou cego pelo pecado. Eu sei que eu estou cego pelo pecado, Senhor, porque eu não estou ouvindo a Tua voz, não estou sentindo a Tua presença, eu não consigo enxergar Ele, mas eu estou pronto a ouvir o Teu Espírito. Denuncia o meu pecado, denuncia a minha falha, denuncia o meu erro, Senhor. A Tua palavra diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Traz a minha memória, Senhor, onde eu caí. Eu vou te obedecer, eu vou me arrepender, eu vou me consertar. Esteja pronto para a morte, querido. Porque muitos de nós vamos morrer. E morrer com Cristo é lucro. É eternidade. Eu não sei o que você espera desse mundo, mas dele eu não espero mais nada. Estava no monte orando com meus irmãos, porque Magé é mais próximo. E a gente não ora no monte, irmãos, por idolatria, não. A gente ora porque ela não tem barulho, eu oro dentro do mato. Em casa, luz, os cachorros latindo, né? É telefone, a gente sobe lá para cima e a gente vai orar. E é tempo de guerra, é tempo de joelho no chão. É tempo de madrugada, é tempo de jejum.
Se você não percebeu a atmosfera, há uma guerra travada, mas nós vamos vencer porque é um general que é Cristo. E orando, buscando, chorando. Eu orei e falei, Senhor, se é possível fazer uma escolha, pode levar agora. Pode me levar agora, porque, querido, o que está por vir é terrível. Mas se não for da tua vontade de levar agora, nos dê preparo para suportar. Nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê estratégia. E você está clamando, você pode ver não ver resultado nenhum. Mas foi no monte, não acendeu folha que as pessoas falam, não apareceu um anjo que as pessoas falam, mas a gente não está buscando para isso. A gente pode orar lá no ano, 2 anos e não acontecer nada, e não termos nenhuma resposta aparente, mas eu garanto para você que todo esse esforço do joelho dentro do nosso quarto, todo o esforço de joelho no nosso devocional, todo o esforço de joelho na madrugada, no momento da adversidade, o Senhor se lembrará. E Ele vai se manifestar. Eu estou me manifestando, porque quando eu mandei se preparar, você se preparou. Quando eu mandei chorar, quando eu mandei buscar, quando eu mandei se armar das minhas armaduras, você se preparou. Amados irmãos, não brinque com a verdade. Não brinque com o conserto do Senhor. Porque pode chegar momentos terríveis, a qual você venha clamar, e Deus não vem te ouvir. Porque o nome disso é justiça. Eu falei, mostrei, mas agora eu não posso dizer. Mas por que você não pode me ouvir? Porque o Senhor é Deus. Porque você plantou desobediência. Você ignorou a minha palavra. E agora você vai colher o que você plantou. Plantou desobediência, vai colher maldição. Plantou obediência que é a minha palavra. Você mudou a tua forma de falar, você mudou a tua forma de agir, você mudou a sua forma de vestir, você reconheceu o seu erro, você reconheceu a sua falha, você pediu perdão, você consertou as coisas, você me ouviu. Tem para você misericórdia, tem para você bênção, tem para você Gabriel, Miguel te guardando na hora da adversidade, tem você alimento na tribulação, tem você o quê? Os anjos recolhendo você em vontade, tem para você um milênio com Cristo, tem para você uma eternidade, tem para você um povo glorificado. Mas aquele que ignorou, aquele que não obedeceu, tem uma eternidade para você também. Opa! De choro, de prantos, de lamentos. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Deus colocou um profeta no meio de vocês. E a prova que eu sou um profeta de Deus é que fazem tudo para acabar com a minha vida. Fazem tudo para me destruir. Conseguem até arrancar umas lágrimas. Conseguem até arrancar umas noites de insônia. Mas com choro ou sem choro, dormindo ou acordado, eu estou aqui anunciando que só Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele vai voltar. E que Ele vem buscar a sua igreja. Querido, com luta ou sem luta, com o inferno se levantando ou não, agindo Deus, quem impedirá? Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar falando das grandezas de Deus. E continuarão agindo, continuarão tentando derrubar, eu continuarei de pé, porque eu sei que o meu Redentor vive. Que essa palavra caia em boa terra, que essa palavra venha cumprir o propósito ao qual ela foi enviada. Mas o resumo desta palavra é: a culpa não é de Deus. Pasme, a culpa não é do diabo. Aí o Senhor pegou pesado. O diabo não é culpado. Está escrito, está revelado, não é isso? Está mostrando que se tiver uma porta aberta, ele vai entrar. Então a culpa é de quem abriu a porta. De quem é a culpa, igreja? De quem é a culpa, igreja? A culpa é nossa. Ora mais, leia mais, santifique mais, examina a sua vida, ora ao Senhor, examina a sua vida. O Senhor vai mostrar tantas coisas que precisam ser mudadas. Tem coisas que precisa nem examinar, já sabe ou não sabe? Muda hoje
Porque se você não ouvir Deus hoje, na hora da adversidade, Ele não vai te ouvir. De repente você já está na adversidade. De repente você está clamando e nada está acontecendo. Glorifica, porque hoje Ele te disse o motivo. E se você ouviu a voz de Deus hoje, as coisas começam a mudar na sua vida hoje. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus.